Meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal no YouTube, A Política em Foco com Werner Hempel, sempre agradecendo a todos e solicitando que compartilhem, que curtam os nossos vídeos e, sobretudo, inscrevam-se no nosso canal. Isso é muito importante para nós todos. Nós estamos aqui hoje com a presença do deputado Valdeci de Oliveira, né, nosso amigo de longa data, para uma conversa entre amigos, né. Eu pretendo, Valdeci, falar algumas coisas a teu respeito. Vamos conversar sobre a nossa cidade, o nosso município, né, nesse momento tão importante quando estamos vivendo. Sinta-se plenamente à vontade, né. Tenho a impressão que será muito apreciado por todas aquelas pessoas que nos ouvirão. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Tenho um prazer de estar aqui, né? Eu acho que é muito importante ter um canal, a Política em Foco. Estar aqui dialogando, conversando contigo é um privilégio, né? Eu tenho muito orgulho de poder ter tu entre um rol de muitos e muitos amigos que eu tenho na luta política, na história das nossas caminhadas. E é um momento importante, fico muito feliz, eu tenho muita alegria, sempre eu digo em qualquer lugar, de que parte da minha história política também fez parte diretamente, né? Porque quando aceitou, né, um convite feito na época para que fosse meu vice-prefeito, e fizemos um mandato excelente, né? 4 anos de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, de muita transformação em Santa Maria, e verdadeiramente o senhor foi um vice-prefeito absolutamente fiel, né, absolutamente companheiro. Me deu oportunidade, inclusive, em função desta lealdade, do teu comprometimento e da tua capacidade também de ajudar na gestão, de me licenciar algumas vezes sem nenhum tipo de preocupação, porque eu sabia que estava em boas mãos. Então, pode ter certeza que de 2004 a 2008, né, o governo que a gente fez em Santa Maria é um governo que tem que se esforçar muito daqui para frente para superar as marcas que nós tivemos naquela oportunidade. Então, eu também quero aproveitar aqui, né, nesse canal de muitos amigos, né, teu e nossos, agradecer muito, né, as parcerias e a confiança que a gente teve nesse período, e tenho certeza que a gente ainda tem muito mais para aprender e para também construir junto daqui para frente. Até hoje pela manhã tu estavas na condição de pré-candidato a prefeito de Santa Maria. Tivemos a convenção da nossa federação, né, para que alguns que não entenderem, a federação ela foi constituída em torno da candidatura do presidente Lula, presidência da República, Lula e Alckmin, e ela vale por 4 anos. Então, os partidos que formaram essa federação estão juntos necessariamente em todos os municípios. Exatamente. Né? E a partir de hoje, o Valdeci de Oliveira, né, Antônio Valdeci de Oliveira, já não é mais pré-candidato, já é o candidato a prefeito de Santa Maria. Sabe, Valdeci, assim, eu queria te revelar, assim, um pouco da visão que eu formei de ti antes de estarmos juntos na prefeitura, mas já na Câmara de Vereadores, que formei ao longo do tempo, né? O Valdeci, né, que eu conheci mais tardiamente, trabalhou na roça, pegou no cabo da enxada, né? Surgiu lá no interior de São José da Porteria, no Rincão dos Oliveiras, né? E foi uma pessoa que olhou para frente a vida inteira, né? Olhou para o futuro, né? E na medida que saiu do interior e veio para a cidade, começou a trabalhar como metalúrgico, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Maria. Ou seja, já era uma pessoa que revelava algumas virtudes de liderança, né? Nem todos nós estamos preparados para liderança, nem todos têm essa qualidade, né? E a partir daí foi um passo para a eleição para vereador, para a reeleição para vereador, né? Aí na segunda estivemos juntos na Câmara de Vereadores, depois disso foi deputado federal, né? Lembro que assumiu no lugar do Fortinati, que se elegeu em Porto Alegre, né? E na medida que isso aconteceu, reelegeu-se deputado federal, então 2 vezes deputado federal, 2 vezes prefeito de Santa Maria, e se não me engano, na 4ª legislatura para deputado estadual, depois
depois daquela última vez aí no comando da Prefeitura de Santa Maria, né? Eu quero dizer com isso, Valdeci, que eu enxergo em ti uma pessoa determinada, né? E eu acho que assim que a determinação, né, a energia, né, a capacidade que tu tens de comandar, ela vem da convicção. Ninguém assim que joga para frente, que joga no ataque, que quer se virar pela sua coletividade, que olha muito mais para o todo e menos para o umbigo, não faz isso sem convicção. Então, eu acho que essa convicção ela te conduziu até aqui, né? E eu quero te dizer, assim, no início dessa nossa conversa, que isso gera em mim a mais profunda admiração. Muito obrigado. Eu percebo essas virtudes em ti, né? E tenho certeza que estás preparado agora, junto com o Dr. Farré, pessoa que eu estimo muito. Não sei se tu sabes, o Dr. Farré também é meu paciente, né? Nós temos uma boa relação já muito antiga, né? E sei que agora, né, de novo, Santa Maria poderá vir a estar em muito boas mãos, né? Eu precisava dizer isso para ti, assim, para que todo mundo ouvisse. Não, mas eu preciso dizer, velho, muito obrigado, logicamente que isso me aumenta ainda mais a minha responsabilidade, vindo de quem vem essas palavras. Tu, independente dessa questão de ser político, tu é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração também como um grande profissional, médico, dedicado, um grande defensor do SUS, como sempre foi, e acho que toda essa caminhada ela é fruto de duas coisas na minha vida. Primeiro, que eu aprendi muito com meus pais, né, que é fundamental dedicação, né. Eu tenho muito orgulho de ainda ter meu pai, vai fazer 91 anos de idade, né, lúcido, a minha mãe com 85 anos de idade, que sempre fizeram um esforço enorme, né, para que os filhos pudessem ser corretos, né, ser honestos, que eu acho que isso é o mais importante. E isso não é qualquer coisa, é uma marca e que a gente traz muito de berço, né, deles, que a gente herdou essa luta. E, logicamente, que todas essas caminhadas que tu já falou, além disso, eu fui líder no movimento comunitário, eu fui, né, comerciário, quer dizer, foi várias lutas que nós fizemos. Eu tenho que ter muita gratidão pelo povo de Santa Maria. Mesmo lá atrás, onde nem eu era prefeito, nem vereador, nem deputado, as comunidades já acreditavam, porque eu fui presidente 2 vezes eleito do Sindicato Metalúrgico, eu fui 2 vezes presidente eleito da vereadora da Vila São João, então a população acreditava. E eu acho que para te poder estar onde hoje a gente está, é fruto de um acreditar muito forte, tem que acreditar e tem que pensar no coletivo e não no individual. Eu sempre digo que as coisas individuais, elas até podem ser interessantes, mas elas têm um pouquíssimo tempo de duração. Eu acho que quando tu trabalha pelo coletivo, as coisas são muito melhores, muito mais tranquilas, e certamente isso que você fala, e um grande aprendizado que eu tive nesse último período também, foi ter a oportunidade de ter sido presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Exatamente, eu estava inclusive querendo falar isso agora, né? Porque nessa última eleição aconteceu um fenômeno aqui em Santa Maria, né? Que certamente mostra a gratidão do povo de Santa Maria por tudo que tu já fizeste, que é o fato de que de cada 4 votos válidos em Santa Maria, tu fizeste 25% dos votos para deputado estadual em Santa Maria. Isso é uma marca histórica, né? E tendo uma quantidade muito grande de outros concorrendo aqui da cidade. Exatamente, né? Além dos de fora. Né, eu fui o mais votado do Estado, né, da bancada do PT, e tive mais ou menos exatamente igual a mesma votação fora de Santa Maria e aqui em Santa Maria, ou seja, praticamente em torno de 35 mil votos aqui, 35 mil fora. Então, isso, para mim, é uma enorme responsabilidade, e, ao mesmo tempo, o reconhecimento que as pessoas têm com esse trabalho, eu tenho que cada vez mais ampliar minha dedicação para poder corresponder à expectativa das pessoas. Não tem dúvida, né? Sabe, Valdeci, alguns dias atrás, e foi depois que foi inaugurada lá a ponte sobre o Cadena, de quem vai ali para Bela União, pela José Barim, e que liga, né, faz aquela ligação, eu fiquei me lembrando, né, de uma oportunidade que nós tivemos enquanto estávamos no governo, né, quando surgiram os recursos do PAC, né? Eu lembro bem de uma reunião do secretariado, assim, em que tu acabaste formando uma equipe, né? E como nós tínhamos que correr contra o tempo,
o Valdecir, né, naquela época, né, na direção da reunião do secretário, dizia assim, ó, essa equipe vai lá para dentro da Caixa Federal e fica 45 dias lá dentro. Esses projetos não podem ser perdidos. E nós fizemos isso, né, sobre a tua orientação. E lembro também que naquela oportunidade as obras do PAC, né, as obras do PAC para municípios eram saneamento e moradia, né? E, inclusive, daí uma série de oportunidades surgiram para que pessoas, moradores em áreas de risco, pudessem ser removidos. E nós conseguimos fazer isso porque nós tínhamos um plano municipal para atuação nessas áreas de risco. O teu governo já tinha feito isso, nosso governo. Exatamente. Né? E aí eu lembro assim que, puxa vida, mas uma avenida no entorno do Cadena não pode ser, mas nós sempre pensamos, ao longo da história de Santa Maria, até antes do nosso tempo, em sanear o Cadena. E lembro aí que surgiu então a ideia de que para sanear o Cadena e para resolver o problema das moradias na beira do Cadena, uma avenida seria fundamental. Então aquilo foi andando, né? Saiu lá da Walter Jubim, veio vindo, lá não se chama Dom Ivo, lá se chama Maestro Barbosa Ribas, mas é do Dom Ivo ali da Venâncio em diante, né? Então a Avenida Dom Ivo ela não pôde ser concluída no nosso período. O prefeito que nos sucedeu disse, mas isso aí é uma obra que não leva nada, né? A parte nenhuma, né? E a coisa ficou parada, e felizmente foi concluída agora e ficou muito boa, né? Mas essa foi uma marca da época. Eu lembro, Valdecir, também, que tu falavas naquela época que tu sonhava muito com uma ligação da região de Itararé, ali, daquela região toda, né? E da região norte de Santa Maria, com a região oeste, que não precisasse passar pelo centro, né? Isso já foi tudo pensado naquele tempo, e na medida que aquilo foi pensado, na época, também se pensou, uma coisa que não foi feita, mas talvez no futuro possa ser feita, lá que a Castro Alves, né, ali do Perpétuo Socorro, cruzasse por baixo dos trilhos e ligasse com a Oliveira Mesquita e a gente fizesse então uma ligação completa, né? Tudo isso foi pensado, tudo isso foi gestado sob o teu comando, né? Então, quando eu passei ali outro dia, eu fiquei pensando naquele período que a gente estava lá sob o teu comando na prefeitura, de como foi importante aquela tua firmeza, aquela tua determinação e orientação para que isso fosse feito. Foi um bom momento que a gente teve, né? Não, sem dúvida nenhuma, que eu acho que várias marcas importantes, eu acho que a gente acabou tendo nesses períodos, né? Mas certamente a questão do PAC e todo o exercício, né, que foi feito para agilizar, para garantir os projetos, porque se nós não tivéssemos uma equipe competente, liderada por várias pessoas que conseguiram cumprir os prazos, nós não conseguíamos esse recurso para Santa Maria. Primeiro, eu acho que é isso, e às vezes eu fico pensando, olha, era um recurso enorme, esse recurso acabou, na verdade, impactando muito na cidade, nós transformamos a cidade quase que num canteiro de obras, em várias questões. Pega esse exemplo que tu fala, mas se pegar a Nova Santa Marta, é um dos grandes exemplos do PAC, e às vezes eu fico observando como nós, nesses últimos tempos, perdemos recursos públicos para a cidade, entendeu? E tem um dado, Werner, que é muito importante, eu até fiz um vídeo rapidamente, relembrando, né, a cidade de que a perimetral ela é fruto desse processo do PAC, que ele foi pensado, né, todo o projeto por nós, pela nossa equipe da época. O Cadena, o trabalho que a gente fez naquela primeira parte ali da Walter Jobim até a Venâncio, com gabiões e tal, ele foi totalmente recuperado, reflorestado. Aliás, muita gente falou para mim de que se não fosse o que nós fizemos, se não fosse a avenida, com toda essa tempestade absurda das enchentes, a Vila Lídia Arco-Íris teria toda ela sendo tomada por conta das águas. Mas graças a isso que a gente fez, que é uma prevenção, e melhoramos toda a possibilidade ali, isso não aconteceu. Então, isso é fundamental. Agora, o que me intriga um pouco, talvez, é como que pode uma obra dessa, extremamente importante, o recurso destinado, reservado, levar 16 anos para ser concluído. Entendeu? É muito sério, cara. Isso no meu ponto de vista, é um desperdício de tempo, de recurso. Você sabe que, ainda do PAC, nós temos na Caixa Federal quase 20 milhões de reais do PAC da minha época. E se a população nos der esta possibilidade de voltar a governar Santa Maria, eu vou acabar usando certamente esse dinheiro, e bem usado, para continuar investindo naquelas obras estratégicas da cidade.
Então, eu estive uma semana dessa lá no Habitat Brasil, né, lá na região da Vila Maringá, e eu encontrei muita gente, Werner, que eram as pessoas que estavam ali, que moravam nas casinhas de papelão, né, quase dentro do Cadena. Eu nunca vou esquecer de uma senhora, eu acho que tinha uns 70 anos de idade, que logo depois que a gente entregou a chave, naquela solenidade, eu acabei visitando eles, e a senhora disse assim: eu tenho que te agradecer, prefeito, o senhor não sabe quantos anos fazia que eu não sabia o que era tomar um banho quente. Então, essas coisas marcam a gente, claro. Entendeu? Eu pego um outro exemplo pequeno, mas eu estava ontem, né, lá na Vila Ecologia, onde nós fizemos toda aquela canalização com o dinheiro do PAC, né, onde aquele povo era sempre alagado, com todos os problemas, e as pessoas reconhecendo, né, direta a importância que foi aquela obra, reclamando, é claro, de que hoje não tem uma manutenção, não tem uma limpeza, mas eles reconhecem de que isso foi importante. Então, às vezes uma coisa pequena, mas para nós de repente ela é pequena, mas para quem vive a realidade, para quem precisa, ela é muito positiva. Então o PAC para mim foi, sem dúvida, o PAC foi para mim uma grande marca, um divisor de águas, né? E que não foi uma coisa tão simples assim também, porque quando a gente fala do PAC, teve os projetos, teve todo o esforço, mas nós tivemos um episódio da dificuldade, porque o PAC também era para Nova Santa Marta. E lá nós foi uma negociação muito dura com a governadora da época, Ieda Cruzes, porque ela não queria repassar. Isso, era a propriedade do governo do Estado. Era a propriedade do governo do Estado, não queria repassar. Mas aí entrou, inclusive, naquela oportunidade, lá em Brasília, na Casa Civil, uma pessoa determinada, né, e que disse: mas eu estou determinada a ajudar Santa Maria desde que foi municipalizado, que foi, naquela época, chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ela foi fundamental naquele processo para que o PAC viesse para Santa Maria. Então, e você participou disso também, isso é muito positivo. Mas é muito interessante tu falar nas moradias, né? E por falar em moradia, quando a gente tem relações, as coisas se facilitam, né? E ainda hoje de manhã eu estava falando das tuas relações com Brasília, né? Uhum. Das tuas relações com a cúpula do governo federal nesse momento, né? E dessas relações eu quero me lembrar de uma outra coisa que impactou Santa Maria sobremaneira, inclusive com a presença da época do Olívio Dutra como ministro das cidades, né? E que foram essa proliferação do Programa de Arrendamento Residencial dos PAR, aqui em Santa Maria. Quantos PAR foram construídos? Ali na Ângelo Guglione, né? Na Santos. Na Venâncio Aires. Na Venâncio Aires, ali perto da Jockey. Em Camobi. E foram feitos assim, e a construção de Santa Maria floresceu nesse tempo, né? Aqueles que quiseram, que entenderam a possibilidade, progrediram bastante, né? E isso gerou muitos empregos em Santa Maria. Então, ter essa visão é uma questão assim fundamental. E enquanto tu falavas aí sobre esse exemplo da pessoa que podia tomar um banho quente, eu me lembrei também dessa questão do PAR, que atendeu uma faixa salarial em Santa Maria que não tinha outra alternativa. Exatamente. Né? Porque tu comprar um terreno e ter que construir ainda em cima é muito difícil, né? Então, a questão da residência, ela dá dignidade, né? Dá dignidade e é muito importante. Eu acho que a gente complementou, né, Werner, logo depois, porque tu tinha o PAR, que a gente chamava, e logo em seguida começou a vir o Minha Casa Minha Vida. Que aí nós conseguimos também, com muita agilidade, a garantir o início e entregamos várias chaves para o residencial Cipriano da Rocha, né, que foi a primeiro, mas os demais residenciais, seja o Hilda Arnes, o Dom Ivo, o Leonel Brizola, todos é fruto desse projeto, desse processo que nós deixamos iniciado. Quer dizer, e se nós olhar nesses últimos tempos, muito pouca coisa foi feita no Minha Casa Minha Vida. E agora, em ano e pouco, 2 anos do governo Lula, nós já temos a retomada Minha Casa Minha Vida, e para Santa Maria já tem 640 casas assinadas, graças à articulação do ministro Pimenta, das articulações que a gente faz. Então, retomar esse programa Minha Casa Minha Vida tem que ser a nossa prioridade de novo, porque ainda nós temos aí um déficit habitacional muito alto, e quando tu fala em habitação, tu está falando de moradia, que é importante para a dignidade das pessoas, tu está falando em geração de emprego e renda, e tu está falando em a economia girar, porque a maioria dos programas sociais, principalmente Minha Casa Minha Vida, ela acaba sendo muitas vezes construída por empresas locais,
o material todo é comprado nas empresas locais. Quer dizer, isso... ela na época do PAC, quer dizer, faltou tijolo e telha em Santa Maria, né? Muitas vezes. Você lembra bem disso, assim? Mão de obra faltava, material, a matéria-prima faltou muitas vezes. Então, eu acho que a gente pode voltar a ter esse ciclo bom de novo para a cidade. Viu? Veja bem, Valdeci, na medida que esses projetos lá atrás foram lançados e foram ocupados por governos futuros, isso para nós não foi um problema. Né? Ou seja, estávamos cumprindo papel. E aquele exemplo que eu citei, que a avenida não levava nada a lugar nenhum, é justamente a visão contrária. A visão de tudo tem que ser feito no meu governo. E não é... Por exemplo, assim, digamos que... e eu torço, evidentemente, isso e trabalho por isso, que a gente suceda aqui o segundo governo Poço Bom, certo? Claro. Nós não vamos pegar as coisas do governo Poço Bom e simplesmente dizer assim, isso não nos pertence, pelo contrário. Eu tenho dito, o que é bom vai ser continuado e o que tiver dificuldade vão melhorar. Porque nós temos que ter a compreensão que isso é uma continuidade, né? Não, eu pego o exemplo, inclusive, eu acho que tu vai concordar comigo, que é a questão do centro de eventos. O centro de eventos faz 16 anos que está lá. Exatamente. Então, se não foi concluído agora, não é porque não tem as condições, é porque não é prioridade. E principalmente porque começou com a gente. Isso que eu acho muito triste, viu? Pode ter certeza que obras importantes que estiverem em andamento do governo Poço Bom, nós vamos dar continuidade. Esse tem que ser compromisso, porque o dinheiro é público. Eu não posso brincar com o dinheiro alheio, o dinheiro é público, entendeu? E a questão do centro de eventos, ele demonstrou outra coisa, né? Capacidade do Valdeci de Oliveira de lidar com todos os setores da sociedade. Por exemplo, aquilo foi uma articulação com a CACISME. Claro, com né? os empresários. Na época, inclusive, a CACISME, aquele parque ali da Nonoai seria um parque municipal, essa é a participação da CACISME, e o centro de eventos faria florescer em Santa Maria a questão da indústria, do comércio de Santa Maria. Uma contrapartida importante. Ou seja, né, um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que agora está nessa... Desculpe o termo, nessa meleca que dizem esquerda, direita, de esquerda, direita. Ou seja, na verdade, o espectro do nosso governo era um espectro de esquerda, mas não era um espectro exclusivo, era para todos, tanto que a articulação foi feita com toda a cidade. Não, e prova está, né, Werner, que eu sou o único prefeito dessa cidade, e nós somos juntos, que tivemos 5 secretários empresários. 5 secretários empresários, de nome da cidade. Sim. Paulo Cecim, Pedro Stangerlin, Gilberto Cremonese, o Wilson Cerro, o Reni Rubim, até mais, entendeu? Quer dizer, então, isso mostra com toda a clareza de que não há preconceito e que é possível tu trabalhar com todos para o bem comum da cidade. Eu acho que essa é a questão fundamental. É óbvio que tem que governar, principalmente para quem mais precisa, mas não dá para esquecer de todos os setores. Até porque esse setor é um setor que produz, que gera emprego, é importante para a economia da cidade. E aí eu estou me lembrando assim, agora de uma outra questão, né? Nós temos as indústrias tradicionais, a metalurgia, entre outras, né? Mas essas indústrias, elas talvez não seja para Santa Maria esse ser o filão principal da nossa indústria. A nossa cidade, ela tem capacidade de indústria de base tecnológica. E eu quero recordar aqui entre nós, né, a questão do parque tecnológico no Distrito Industrial, Tecnoparque, né? Ou seja, né, isto é uma visão de futuro, uma visão futurista de Santa Maria, porque Santa Maria tem essa capacidade. Eu tive me entrevistando lá, conversando uma vez com o professor João Batista Martins, no setor de engenharia da universidade. Os caras conseguiram lá construir um nanosatélite, os caras construíram lá um chip. Tem poucos lugares do mundo que fizeram ali, ou seja, a Universidade Federal de Santa Maria, com as suas cabeças pensantes, com a sua massa crítica, com esses cérebros que a universidade tem, pode ajudar, mas também nós precisamos compreender aonde ela consegue. Então, esse elemento que foi lançado ainda no final do governo, né, ele foi fundamental para dar espaço para Santa Maria, e isso não avançou como deveria. E isso começou, inclusive, Werner, com as pequenas iniciativas das incubadoras da universidade, né? Foi a partir das incubadoras e algumas pessoas que a gente começou a conhecer
e a partir dali discutir, dialogar, montamos inclusive um GT, né, um grupo de trabalho para pensar um pouco isso. E a viagem conjunta, primeiro tu e depois minha para Hannover, na Alemanha, dúvida, inovação, sem dúvida. A questão do intercâmbio com a universidade. Não, e isso acabou surgindo daí, a questão do Tecnoparque. Quer dizer, naquela época a gente ainda falava muito pouco, hoje isso ampliou muito a questão das startups e tal. Então, quer dizer, não tem como nós não trabalhar esse tema, né? A cidade, e eu acho que não só trabalhar, mas verdadeiramente nós investir em grandes parcerias com as nossas universidades. Eu acho que isso, a gente aproveita pouco as universidades. Quando eu digo a gente, o município aproveita pouco. E eu acho que ela já foi mais difícil. Hoje há uma tranquilidade de relação, digamos assim, com as universidades, seja ela pública ou privada. Eu acho que a cidade não pode abrir mão desta capacidade de saberes que tem dentro da universidade, que pode contribuir muito com o desenvolvimento. E entre elas, inclusive, até a oportunidade que a própria prefeitura seja um dos grandes campos de estágios, inclusive, daqueles que hoje estão na universidade que precisam de campo de estágio, mas também não só. Então, eu tenho dito por aí de que eu vou, no bom sentido, estar muito presente na universidade, discutindo com os setores, construindo relações verdadeiras de corresponsabilidade pelas questões da cidade. Eu acho que isso é muito importante. Tem uma outra questão na universidade que certamente tu conhece, o Carlos Zapp, né? Engenheiro, tem falado comigo sobre esse assunto, que é a questão, a gente tem conversado sobre a questão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? Que tem sede aqui em Santa Maria. Eu fiz duas reuniões com eles, né? Duas reuniões com eles. Entregamos um documento muito bem feito para o ministro Paulo Pimenta, né? Dentro de toda essa linha, Santa Maria pode, e eu acho que essa é uma luta que tem que estar junto, se transformar numa grande referência, entendeu? Porque, na verdade, ela, no centro do Rio Grande do Sul, ela pode atingir toda a região sul do país, além de outras, em todas essas questões de prevenção e tal, de cuidado climático. Isso, e eles têm um potencial extraordinário lá. A gente nem sabe. Sim, nós temos a capacidade, porque Santa Maria, inclusive, fica nessa questão da inflexão da camada de ozônio, né? Sim. Que é um negócio difícil de explicar, né? Mas aqui o céu é propício para as pesquisas espaciais e também para a gente se capacitar nessa prevenção. Essa tragédia que o Rio Grande do Sul sofreu agora, Santa Maria pode ajudar nisso, tem capacidade para isso. Pegando só esse gancho, porque eu não queria esquecer, além dessa questão, como tu diz, da prevenção, eu estive conhecendo e eu trouxe eles para apresentar toda a construção que eles têm no GT da Saúde, do Programa de Governo, que é um projeto desenvolvido pela universidade, tá? Sobre a questão do câncer de pele, sobre a prevenção do câncer de pele. Tu pode ter um sistema no celular que a hora que tu sair da porta da tua casa, ele já diz como é que está toda a situação, qual é o tipo de cuidado que tem que ter, qual é a situação da camada de ozônio, de radiação. É uma coisa sensacional, que entra tanto na questão da saúde como na questão ambiental, seja também para a questão humana, mas também, inclusive, para a agricultura. Isso é absolutamente importante que a universidade produz. Mas eu sei que o teu tempo ele é restrito, né? E o homem não para nunca, corre o dia inteiro, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, Valdeci, né? Eu sou médico formado já há 41 anos aqui na Universidade Federal de Santa Maria e acompanhei, né, antes de estar na vice-prefeitura e depois como vice-prefeito, a pujança da estratégia de saúde da família. E ainda hoje de manhã tu falavas lá na retomada dessa questão, né, da compreensão do que é a estratégia de saúde da família e da necessidade que isso tem, e inclusive da ampliação ao atendimento noturno em Santa Maria, isso tem para desimpactar as urgências e emergências de Santa Maria, que são motivo de muita reclamação, né? Então, quero dizer que fiquei muito contente hoje na tua fala lá na convenção conjunta lá dos partidos que compõem a chapa e que compõem também o Brasil Esperança, né? Federação Brasil da Federação Esperança. Brasil da Esperança, né? Essa é uma questão fundamental, né? Porque assim a gente nota no dia a dia as reclamações que chegam e de como em outro tempo os postos, as unidades de saúde estavam lá para atender. E chegamos ao cúmulo de agora ter que marcar consulta para dali a 10 dias
quando a unidade fica do lado da sua casa, né? Eu acho, velho, que a gente avançou muito e tu também nos ajudou nesse processo. Sempre é bom relembrar, né? A gente, logo que assumiu, com a dificuldade toda, a Casa de Saúde estava fechada, né? E nós tivemos uma medida extremamente dura, determinada mesmo com as dificuldades, de municipalizar a Casa de Saúde, abrir a Casa de Saúde, e de lá para cá, independente de quais são as administrações, ela é uma grande retaguarda. Está uma beleza, em relação ao que foi. Uma grande retaguarda, né, para a comunidade da periferia, para toda a gente. A gente tem ajudado muito com emendas parlamentares, né? Muita gente, eu, Pimenta, Denise e tantos outros, são alguns milhares de emendas parlamentares pela importância da Casa de Saúde. Você testemunha, comunidade, de que nós construímos o PA novo da cidade na época, que era lá num cubículo na Avenida Medianeira. Flávio Miguel Schneider. Nós construímos a unidade nova aqui do Itararé, a unidade nova lá de Camobi, ampliamos a unidade lá do bairro São José, e nesse período também nós criamos as primeiras 16 equipes de estratégia de saúde da família. E é bom dizer que só não foi 42, porque a gente tinha absoluta minoria na Câmara e o projeto não foi aprovado as 42 e apenas 16, porque tinha uma minoria, por isso que é importante ter uma grande bancada de vereadores que nos apoiam no governo. Então hoje... Mas isso foi fruto de uma falta de miopia política, em vez de defender os interesses da cidade, defende seus interesses particulares. Os interesses particulares e as disputas políticas. Né? Eu acho, velho, por exemplo, hoje, qualquer pesquisa que a gente fizer na cidade, não é eu, qualquer um quiser, a principal questão, queixa, vamos chamar assim, que as pessoas falam, é a questão da saúde. Então, o que a gente tem que enxergar? Nós já estamos discutindo, tenho conversado bastante com o Dr. Farré, com vários outros. O Dr. Ricardo Heisman é o que coordenou, o coordenador do GT da saúde do nosso governo. Nós apresentamos uma proposta muito bem elaborada, por muitas mãos, e a primeira tarefa, já está claro, de que Santa Maria tem espaço para uma nova UPA. Pelo número de habitantes da cidade, pode ter uma nova UPA na cidade, e nós já estamos discutindo isso com o Ministério da Saúde. Segundo, nós temos que ampliar a estratégia da família, porque a cobertura da saúde básica é fundamental para evitar a hospitalização, toda essa coisa, né, complicada que a gente tem na cidade. Sabe que eu busquei os dados, se tu somar todas as unidades de saúde da cidade, a estratégia de saúde da família e tal, nós temos uma cobertura pífia de apenas 55% da atenção básica da saúde na cidade. É a pior cidade do estado do Rio Grande do Sul, acima de 50 mil habitantes, entendeu? Então isso é sério, então é por aí que a gente percebe o porquê do acúmulo de pessoas na UPA e no PA. Então, vendo isso, tendo esse retrato, essa radiografia bem montada, bom, além de um novo PA, além de ampliar a estratégia de saúde da família, além de ampliar os agentes comunitários de saúde, nós observamos que tem 3 regiões da cidade que fica sempre a descoberto. Depois das 4 da tarde, 4h30 da tarde, 3 regiões, a região sul, a região de Camobi e a região norte, a única alternativa é a UPA ou o PA. Então, por isso que a gente está discutindo, e já estamos aprovando no GT, a questão da efetivação do terceiro turno, ou seja, que lá em Camobi, que lá na região sul e lá aqui na região norte, no posto da Kennedy, a gente possa ter terceiro turno das 5 às 9 da noite. Horário estendido. Horário estendido, porque isso, quem tem problema que não seja grave, vai ser atendido ali. E com isso tu diminui muito o fluxo de pessoas disputando, digamos assim, o atendimento na UPA ou no PA. Então, essa é uma questão muito concreta que a gente tem que fazer. E, logicamente, tem que trabalhar muito outras questões, que é a questão do acolhimento, né? A questão da humanização das relações, a questão de ter um centro de referência na questão da saúde mental, que aprofundou muito depois da pandemia. Aliás, os CAPs são dessa época, né? Os CAPs são da nossa época. Hoje, há no nosso plano de governo, claro, agora, um SER 3, que é um CAPS 3, para 24 horas, tanto adulto quanto infantil, porque não tem. E hoje é um grande problema, tem muita criança nas escolas com muitas dificuldades mentais e tal, principalmente depois do problema da pandemia, mas além de outras questões. Então, o governo, o gestor, tem que ter essa preocupação. E eu acho que saúde, você é da área muito mais do que eu, mas não dá mais para aceitar, e tu falou isso, que uma pessoa com 50, com 70, com 80, com 90 anos de idade tenha que sair às 4 da madrugada para tirar uma ficha, entendeu? Hoje nós temos tecnologia, nós temos programas que as pessoas deveriam marcar tudo sem sair da sua casa, entendeu? Quer dizer, isso para mim é um grande desafio. E tem uma série de municípios aí pelo Rio Grande do Sul, que a gente já visitou, inclusive, como exemplo Santa Rosa, né?
Sim, estive lá agora faz uns 60 dias. Que nós temos exemplos para seguir. Exemplos. Né? Tá tudo pronto. Claro, né? Dá dúvida. para copiar. Copiar. Né? O que é bom você copia, não há problema. Claro, então eu acho que tem muito que avançar. E evoluir nesse debate todo em relação à própria questão do hospital regional. Quer dizer, nós temos um hospital construído a peso de dinheiro público, né, que na verdade não atende nem 30% do potencial que tem, e ao mesmo tempo um hospital universitário superlotado de gente pelos corredores, nas macas e tal, e tendo ali um hospital que foi pensado, foi constituído para ser um grande hospital de referência da alta complexidade, pelo SUS, e nós já estamos discutindo, ganhando a eleição, a gente vai tentar liderar um movimento para que o hospital regional passe para a gestão da IBSER ou do Hospital Conceição, e tanto um quanto o outro está totalmente disposto a trabalhar nesse sentido. Essa tua palavra aí me faz lembrar o Sérgio Blatz, quando concorreu à Prefeitura de Santa Maria, né? É óbvio que não teve sucesso, né, na época, mas o Sérgio Blatz, ele dizia sempre o seguinte: o prefeito tem que ser o maestro da orquestra, né? E esse é o papel principal, claro, né? Ou seja, liderar os processos para que eles aconteçam, né? Não ficar sentado na cadeira, fundar lá. Não, porque se é para fazer só como diz o dito popular, só o feijão com arroz, não vale a pena. Mas assim, deputado Valdecir de Oliveira, né? Queria lhe agradecer aí por ter dispensado esse tempo para vir aqui participar do nosso canal, né? No YouTube, né? A Política em Foco com Werner Hempel, né? Já existe há um certo tempo, nós temos nos dedicado a diversas questões locais, estaduais do país, tudo que nós consideramos importante, né? E lembrar mais uma vez aí, antes das suas despedidas, né, que esse canal é um canal que precisa de ser compartilhado, que precisa ter assim os seus likes aí, como a gurizada gosta de falar, e que se inscrevam no canal. E dessa forma dizer assim, muito obrigado aqui, deputado Valdecir, pela presença, né? Eu sei que a agenda é extensa, eu sei que tanto o deputado aqui quanto o nosso ex-prefeito Farré, nosso ex-deputado estadual Farré, são pessoas assim que são inquietas, né? Sentem-se bem quando estão em movimento, né? E é isso que nós temos que fazer, e é isso que nós esperamos, e esperamos realmente um sucesso nessa próxima empreitada aí pela frente, para que Santa Maria possa avançar mais. Muito obrigado, Valdecir, viu? Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo, né, pelo canal, e quero reforçar também que todas as pessoas fortaleçam, né? Nós, logicamente, estamos trabalhando num processo de disputa, nós vamos fazer um bom debate aqui na cidade, respeitando quem pensa diferente, e quem pensa diferente não são nossos inimigos, são nossos adversários, né? E a gente não faz a política com raiva, com ódio, com fake news, vamos fazer com debate, com ideias, né? Porque eu acho que é muito importante. E, logicamente, que numa vitória minha e do Dr. Farré, a gente precisa de muita gente qualificada, boa, determinada, experiente na Câmara, e eu espero que a partir do ano que vem nós possa ter você lá na Câmara nos ajudando também nesse processo. Eu acho que a cidade precisa cada vez mais ampliar, né, os bons políticos, as boas pessoas e quem pensa no coletivo, para que a gente possa ampliar, logicamente, as nossas possibilidades. Então, eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, estar a serviço dessa proposta, desse projeto, e tenho certeza de que, se assim for delegado esta tarefa pelo povo, a gente vai lutar muito para não decepcionar. Esse é o nosso compromisso. Isso. E pode contar comigo sempre, meu companheiro, porque a gente tem construído uma boa página da história de Santa Maria junto. Eu tenho muito orgulho disso, né? E tem coisas agora, quero fechar o seguinte: imagina só, né? Eu fui prefeito, o vice era o Pimenta. No segundo mandato eu fui prefeito, um metalúrgico, e o vice um médico. Passou um bom tempo, da mesma forma que o Lula passou um bom tempo, voltou, ele é o presidente da República, o vice é um médico, e eu espero que agora a história mais ou menos seja conhecida, que, ou seja, o Valdecir metalúrgico e o Dr. Farré médico, governando Santa Maria, e um médico, vereador, para nos ajudar lá na Câmara. Que Deus abençoe, muito obrigado. Eu acho que, Valdecir, assim, que a palavra de ordem precisa ser, um governo de convergência e que não prega divergência. E vamos junto por Santa Maria. Isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado a todos, né? Continuem conosco sempre no nosso canal A Política em Foco com Werner Hempel. Muito obrigado a todos. Até mais.